nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Elevasse da terra, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, todos os Espíritos Santo, certamente todas as suas, segundo o mesmo Espírito, e sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Boa noite, sarados. Que boa noite horrível, meu Deus do céu. Boa noite, sarados. Pelo amor de Deus, agora melhorou. Vocês estão bem, sim ou não? Só a irmã aqui, ó, só o pessoal aqui do lado aqui, eu acreditei isso. O resto tá todo na depressão, misericórdia. Vocês estão bem, sim ou não? Sim. Vocês estão felizes, sim ou não? Sim. Vocês querem mais de Jesus ou tá bom por hoje? Vocês não me convenceram nada, misericórdia. Vocês querem mais de Jesus ou tá bom por hoje? Glória a Deus. Então tá bom, aí é ele que tem que saber disso, né? Amados, paz e vida da parte de Cristo para cada um de vocês. Eu sou Elias Cipriano, tenho 27 anos, sou lá da Zona Leste de São Paulo, extremo leste, tá em Paulista, pouquinho longe, graças a Deus. Sou só um tico só, né? Coisa mínima, né? Coisa mínima, quase nada. Sou fundador da comunidade católica Cruz Sacra. Nossa comunidade tem por carisma religar o coração dos filhos ao coração do Pai. E a nossa missão é anunciar a liberdade do Espírito aos cativos de alma. Também participo do movimento eclesial Renovação Carismática Católica, através do grupo de oração Jesus o Pão da Vida. E também, neste tempo, na graça e misericórdia do Senhor, servindo dentro do Ministério Jovem, pela Renovação Carismática Católica, lá da minha diocese, que é a diocese de São Miguel Paulista, que pega ali todo o lado leste ali de São Paulo. E que alegria estar aqui com vocês, minha primeira vez aqui no Jovens Sarados Parada Inglesa, uma alegria imensa e traz muita felicidade no meu coração estar nesta igreja, estar nessa rua. A uma quadra seguinte tem um estúdio que foi lá onde eu gravei uma das minhas primeiras canções, então é uma alegria imensa estar aqui. Eu me lembro no dia que eu terminei de gravar a canção, de eu ter vindo aqui nessa igreja, era lá um sábado, lá umas 3, 4 horas, eu vim aqui nessa igreja, eu consagrei a minha vida ministerial ao Senhor aqui. Então voltar aqui é uma alegria imensa e uma confirmação da parte de Deus, que de fato tudo aquilo que eu tenho vivido não tem sido por mim, mas tem sido por Ele. Amém? Bom, e é isso que vocês precisam saber sobre mim. E os meus irmãos de comunidade me pediram para mandar um recado, pediram para dizer que eles não puderam estar, mas estão em intercessão e oração por cada um de vocês. A minha namorada também, a Rafaela, que também não pôde estar aqui porque ela mora a 300 quilômetros de distância, ela mora em outra cidade, não pôde estar aqui, mas pediu para dizer que Jesus ama muito a cada um de vocês e que essa noite será uma noite ímpar, uma noite sem comum e transformadora em Cristo Jesus. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Vocês estão muito sem fé, gente, misericórdia. Vocês creem nisso, sim ou não? Sim. Muito bem, aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, convido você a abrir a sua palavra em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Enquanto você vai procurando, se você souber, faz essa oração comigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Mais uma vez, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo. Mateus capítulo 28, versículo 18, vai dizer o seguinte para nós. São apenas 2 versículos, vou ler até o 20. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois,
e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito bem, estamos então encerrando essa série Vale de Ossos Secos. Foram 8 sábados, contando com esse, o 8º sábado, onde vocês que estavam aqui meditaram sobre Ezequiel capítulo 37, mais alguns outros conceitos. E hoje nós estamos encerrando essa série com o tema Caminhando em Fé e Missão. Repita comigo: caminhando em fé e missão. Antes da gente começar, vamos voltar então, tentar voltar um pouco em tudo aquilo que a gente já viveu desde o início, em tudo que vocês viveram aqui desde do primeiro sábado sobre essa série. Estávamos falando então de Ezequiel capítulo 37, onde a palavra vai dizer que o profeta foi arrebatado em espírito para um vale. Neste vale, uma planície também, algumas outras traduções da palavra. E neste vale haviam como que ossos secos. E o Senhor convidou o profeta para profetizar, para que aqueles ossos pudessem ser levantados. E aí o profeta profetizou, se levantou os ossos, se formou os músculos, a pele, e aí aquele monte de ossos, aquele amontoado de ossos, no final se tornou uma multidão, um exército. E aí logo em seguida, esse exército ele estava como que parado. Eram pessoas, mas eram pessoas mortas, porque não se movimentavam, não faziam nada. E logo em seguida, o Senhor convida o profeta Ezequiel a dizer: profetiza e peça o Espírito Santo sobre estes ossos. E Ezequiel clama o Espírito Santo para eles, e aí através do Espírito Santo que soprou sobre os 4 ventos, aqueles ossos tornaram vida. Diga comigo: vida. Misericórdia, vocês estão dormindo? Vida! Aleluia, aleluia. Um corpo, irmãos, quando ele se torna vivo, como é que você sabe que você está vivo? Oi? Como assim? Não entendi. Explica. Vibra, certo. Como que você sabe que você está vivo? Você está me enxergando, amém ou não? Você está me ouvindo, amém ou não? Você está sentindo esse frio, amém ou não? Meu Deus. Você sente, você está vendo, você está ouvindo, e acima de tudo você está em movimento. Repita comigo: movimento. Ainda que talvez você esteja parado aí nessa cadeira, nesse banco, você ainda está em movimento, porque todo dentro do seu corpo o sangue está correndo de lá para cá e você não para de se movimentar. A partir do momento que você se parar de se movimentar, significa que você está morto. Ou seja, o sinal de que um ser humano ele tem vida é porque existe nele movimento. Seja um movimento externo, ou seja um movimento interno. Ainda que eu esteja parado, eu estou me movimentando. E quando o movimento acaba, a vida também acaba. Se nada mais se movimenta em mim, seja nas minhas atitudes externas, seja naquilo que é interno em mim, se eu paro de me movimentar, eu paro de viver. E quando nós estamos falando então justamente sobre caminhar em fé e missão, nós estamos falando sobre este movimento. Nós estamos falando sobre se movimentar, sobre manifestar a vida que há em nós. Quem aqui está vivo, levanta a mão e fala: eu estou pregando no cemitério, não é possível. Quem aqui está vivo, levanta a mão e fala: eu. Aleluia. Vira para quem está do seu lado e fala: aleluia. Tudo bem, é isso que eu gosto, muito bem, certinho. Importante. Irmãos, se você está vivo, você precisa manifestar vida para onde quer que você vá. Se tem vida em você, tem vida em você, sim ou não? Sim. Se tem vida em você, essa vida precisa ser manifestada. Se você está vivo, se você consegue enxergar, ouvir, andar,
qualquer outra coisa, se movimentar, falar, você precisa manifestar essa vida. E essa vida é manifestada a partir do movimento. Ou seja, o que Deus está convidando a gente então nessa noite, meus irmãos? Ele nos convida para manifestar essa vida. Deus está nos convidando, irmãos, a mostrar não somente para nós, mas para o mundo que nós estamos vivos, a partir do nosso movimento. Quando nós caminhamos, nós saímos do lugar, nós estamos entrando em movimento. E este movimento é manifestação de vida em Deus para nós. Porque o Senhor, Ele não derramou o Espírito Santo sobre aqueles homens, sobre aquele exército, para que eles continuassem parados. Ele derramou o Espírito Santo sobre eles, para que eles pudessem se movimentar e sair do lugar. Ou seja, o Espírito Santo que foi derramado sobre mim e sobre você não é para a gente ficar parado com Ele, mas é para a gente andar. Começou a pregação, tá? Só para avisar. O Espírito que você agora há pouco estava aqui pedindo Espírito, não é para ficar para você, tem que colocar para fora. Ele tem que se movimentar. Não pode ficar para você, cara. E quando nós falamos sobre caminhar em fé, é justamente caminhar na certeza. Caminhar na certeza de que nós estamos vivos e de que o Senhor nos deu vida. Pela sua morte nós recebemos vida, amém ou não? Amém ou não? Como até Paulo vai dizer lá para os Gálatas, ele diz: se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quem aqui vive no Espírito, levanta a mão e fala: eu. Se você vive no Espírito, você tem que andar pelo Espírito. Não dá para você ficar parado. Não dá para você ficar parado, cara. Você precisa se movimentar. Você precisa fazer alguma coisa. Olha para quem está do seu lado e fala para essa pessoa: você precisa fazer alguma coisa. Meu Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de desperdiçar alguma coisa. Você sabia disso? Se tem algo que Deus não gosta, é de desperdício. Se nós clamamos aqui: vem Espírito Santo, se Ele envia sobre nós esse Espírito, só que nós não aproveitamos esse Espírito, nós estamos desperdiçando o Espírito Santo que foi derramado em nós. Se você hoje clama: vem Espírito Santo, mas você não deixa esse Espírito se manifestar a partir da sua vida, a partir da manifestação dos dons dele em você, desculpa, você está desperdiçando os dons de Deus. O que ele derramou em você, ele poderia derramar em outro que poderia corresponder, mas não derramou em você porque você não faz nada. Vocês nunca mais vão me chamar aqui, eu tô ligado, mas é isso. É isso. A gente... um lema da minha vida ministerial é: eu vou entrar no lugar esperando que eu não volte mais, para falar tudo aquilo que Deus tem para falar. Amados, de fato. E lembra lá da parábola dos talentos, quando o Senhor vai falar daquele rei que entrega os talentos para aqueles servos, e aí tem servos que movimentam esse talento e multiplicam, e tem um servo que não faz nada com o talento, entrega a mesma coisa que Deus deu. O que acontece com esse servo? Vai para o xilindró, vai para a cadeia. Porque justamente recebeu algo de Deus e não aproveitou. Cara, se você for parar para pensar todas as vezes que Deus derramou algo em você e você não aproveitou, irmão, acho que você entra em depressão. Quantas vezes que Deus tem derramado algo sobre nós e a gente não tem aproveitado esse algo de Deus, e a gente não tem manifestado esse algo de Deus, tem desperdiçado. Se tem uma coisa que Deus não quer, desperdiçar aquilo que Ele tem para derramar em você. Desculpa, irmão, se depois de hoje, se depois desses 8 sábados que você esteve aqui, você ir para sua casa e não manifestar aquilo que Deus derramou sobre você, desculpa, cara, tu desperdiçou muito de Deus para você, porque eu sei que Deus derramou muito. Eu não estava aqui, mas eu creio que o Senhor, para corações disponíveis, para corações que desejam, para corações que clamam, eu sei que o Senhor derrama. E eu sei que existem corações que estão disponíveis aqui ao Senhor. Eu sei. Porque eu brincava com o irmão, cheguei, tava no metrô, cheguei um pouquinho em cima, e aí eu já cheguei com vocês orando. Aí eu falei para o irmão: olha, eu vou entrar no meio da fogueira e vou cair de cabeça, só vou. E foi exatamente isso que aconteceu.
Sair verdadeiramente depois desse momento que a gente viu agora, meu coração está pegando muito fogo, irmãos. Porque de fato eu sei que existe aqui corações disponíveis. Eu sei que o Espírito Santo ele vem onde ele é amado, desejado e esperado. E eu sei que ele é amado e desejado e esperado aqui no JS Parada Inglês. Eu sei, porque eu senti isso. Eu senti isso. Mas irmãos, não vamos desperdiçar essa liberdade que a gente dá para ele. Se ele derrama sobre nós, que a gente manifeste isso. E a gente vai manifestar a partir da manifestação de vida. Se o Senhor nos dá vida, o que ele pede para nós? Manifesta essa vida, transborda essa vida. Caminha na certeza daquele que te salvou. Caminha na certeza daquele que te deu vida. Como Paulo dizia, eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Acho que vocês conhecem essa música, né? Eu acho que vocês conhecem. Ou seja, irmão, quando a gente declara que nós somos vivos, que Cristo vive em nós, nós também estamos declarando o seguinte: eu não sou mais osso seco. Eu não estou mais morto. A morte não venceu na minha vida. Meu Deus. A morte não venceu na minha vida. Muito pelo contrário. Eu vivo porque a morte dele me deu vida. Mas se isso for para ser só uma frase instagramável, uma frase bonitinha para você postar no story, no comentário, ali, na descrição ali do seu post, não está adiantando de nada. Que em nome de Jesus eu e você tomemos posse da vida que Deus deu para cada um de nós. Porque o preço não foi barato. O preço não foi barato, irmãos. Vira para quem está do seu lado e fala: você está entendendo? Fala para ela, você está com uma cara de que não está entendendo nada. E aí nós também falamos sobre o caminhar em missão. Nós temos a certeza de que nós estamos vivos, amém ou não? Sim. Amém ou não? Sim. Amém ou não? Sim. E o Senhor nos chama a caminhar. Assim como foi levantado um profeta para ir sobre aquele vale de ossos secos, Deus também quer levantar profetas nessa noite para ir em diversos vales de ossos secos por essa cidade de São Paulo. Só o irmão tomou posse ali, só ele vai, o resto ninguém vai, misericórdia. Misericórdia, gente. Vamos então aqui para a palavra que a gente acabou de ler. Mateus capítulo 28, que é o momento que Jesus, depois que ele ressuscita e aparece aos apóstolos, ele os envia. E é interessante que o versículo 18 vai começar dizendo o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Repita comigo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, tudo está debaixo dele. Tudo que ele fala não é pedido, é ordem. Tudo que sai da boca de Jesus, irmãos, não é pedido, é ordem. Logo em seguida, no versículo 19, aqui na minha tradução da Ave Maria, eu não sei como, se você tem alguma tradução diferente como está, mas aqui na minha Ave Maria, a primeira palavra do versículo 19 está aqui como ide. Ide, pois, obrigado, irmão. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Primeiro ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, amém ou não? Amém. Logo em seguida, com uma palavra de autoridade, ele diz: ide. É uma palavra de autoridade que o Senhor está te dando. Ide. Aqui na minha Ave Maria está como ide, pois. Em outras traduções pode estar portanto ide. Ou seja, o Senhor está dizendo: pela minha autoridade que foi dada no céu e na terra, eu te ordeno, ide. Pela autoridade do Senhor que nós somos chamados a ir. É pela autoridade do Senhor que nós somos chamados a se movimentar. E o que eu falei sobre movimento agora há pouco? Que quando eu me movimento, eu manifesto vida. Quando eu me movimento, eu me manifesto vida. Ou seja, é Deus que está falando: eu te dei vida, vai ao mundo todo e manifesta essa vida que eu dei para você. Não fica com ela para você.
essa vida que eu te dei, ela não é mais sua. Ela tem que ser de quem está lá fora. Ei! Meu Deus. Essa vida não é mais sua. Bate no seu peito e repita comigo: essa vida não é mais minha. Meu Deus. Meu Deus. Essa vida não é mais sua, irmão. É a vida dele em você. E se é dele, ele pode fazer o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. E você não tem direito de retrucar de nada. Olha para quem está do seu lado e fala: fica chill aí. Fica chill aí. Quando ele diz ide, é uma ordem e um comando de movimento. É interessante porque em algumas traduções, principalmente na tradução do hebraico, a palavra utilizada para o id, em hebraico, a palavra existe uma palavra chamada equibalo. Repita comigo: equibalo. Olha para quem está do seu lado e fala: equibalo. A palavra equibalo, ela tem o mesmo significado de expulsão. Repita comigo: expulsão. Ou seja, o Senhor está dizendo ide, equibalo, expulsão. Sabe o que ele está querendo dizer? O que é uma expulsão? Que quando você expulsa algo é o quê? Quando você tira algo de um lugar e você fala para ele nunca mais voltar. Ele não tem mais o direito de voltar. Sabe o que ele está dizendo? Equibalo, jovens sarados, parada inglesa. Vai e vocês não têm o direito de voltar. Vai e vocês não têm o direito de voltar. Vai, e sabe a sua vida velha? Sabe o seu conforto que você deixou na sua vida velha? Sabe os amigos antigos? Você não tem direito de voltar atrás. Meu Deus, você não tem direito de voltar atrás. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. É isso que o Senhor está te pedindo. Se movimenta, transborda a vida, mas não volta para a morte dos ossos secos. Não volta para a morte dos ossos secos. E aí eu queria fazer uma pergunta também para vocês aqui, irmãos. Na palavra, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, qual que é o seu nome, irmã? Letícia, se você quiser, tá? Só se você quiser. Não se sinta obrigada a nada. Só se você é livre. Só se você quiser, Letícia. Ide por todo mundo e prega o evangelho. Só se você quiser. Foi isso que Jesus falou? Não. Eu acho que não. Pelo menos na minha Bíblia não está falando isso. Eu não sei na sua. Ele está perguntando se você quer ir ou não? Ou ele está dizendo para você ir, você querendo ou não? Irmão, o id não é opção. O id é obrigação de todo cristão. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Você que é batizado, seja nas águas, seja no Espírito. O id não é um pedido, não é uma opção, não é uma escolha. O id é uma obrigação. O cristão que não segue o id do Senhor está vivendo como se fosse um self-service. Está escolhendo só aquilo que quer da palavra. Está escolhendo só aquilo que quer da vida com Deus. Eu quero as bênçãos, só isso. Eu quero a missa por cura e libertação. Que fique claro, eu não tenho nada contra a missa por cura e libertação, só para deixar claro, mas... eu quero só os retiros, eu quero só ser participante, eu quero só beber da graça. Eu só quero ficar sentado no banco e não quero fazer nada, não quero trabalhar e não quero servir. E agora pregar o evangelho? Vou nada. Cantar, tocar, vou nada. Trabalhar na comunicação, tirando foto, fazendo vídeo, vou nada. Você é louco, não compensa. Ficar na acolhida, abraçar gente que eu nem conheço, vou nada. Intercessão, vou nada. Cozinha, nossa, aí que eu não vou mesmo. Quero ver quem vai me botar lá. Limpar banheiro. Olha aqui, pelo amor de Deus.
Eu limpar banheiro, pelo amor de Deus. E aí você fica escolhendo. Mas aí aquele que fica escolhendo, quando chegar no momento de você se encontrar com Jesus, ele também pode escolher se ele te leva ou se ele te deixa. Reflitam. Amados, nessa palavra, o Senhor ele deu 3 direções. Repita comigo: ensinar, batizar e observar. O Senhor está falando o seguinte: ensinai a todas as nações. Deus está nos convidando ao ensino. Ele está dizendo o seguinte: fala de mim, fala do meu amor, fala do que eu fiz na sua vida, fala da transformação que eu realizei em você, fala da vida nova que eu te dei. Ensina, fala sobre o meu plano de amor para toda essa geração. Fala de mim. Logo em seguida ele está falando sobre batizar. Repita comigo: batizar. Ele está dizendo o seguinte: o que é o batismo senão a morte da vida velha para o renascimento de uma vida nova? Então ele está dizendo: convida o povo à conversão, convida o povo a se converter, convida o povo a morrer para a vida velha e abraçar uma vida nova. E logo em seguida ele está dizendo: observar, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Ele está dizendo o seguinte: fala para eles lerem a minha palavra, ouvirem aquilo que eu disse e seguir aquilo que eu disse. Esse é o nosso chamado enquanto cristãos: falar do amor dele, seja com palavras, seja com ações, independente, mas falar do amor dele. Batizar, levar a conversão, levar a transformação de vida, levar ao metanoia, levar a vida eterna. E observar, caminha comigo, permaneça comigo, permaneça comigo. E o que é interessante, irmãos, eu não vou pedir para você abrir, mas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor ele é bem categórico conosco, onde ele diz: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins do mundo. Até os confins do mundo. Vira para quem está do seu lado e fala: até os confins do mundo. Os confins do mundo é só aqui a região do bairro da Parada Inglesa, sim ou não? Os confins do mundo é só a zona norte de São Paulo, sim ou não? Os confins do mundo é só a cidade de São Paulo, sim ou não? Os confins do mundo é o estado de São Paulo, sim ou não? Os confins do mundo é o Brasil, sim ou não? Os confins do mundo é a América do Sul, sim ou não? Até os confins do mundo, até onde não exista quem não conheça e não ame o nome do Senhor. Eu me assustei com uma pesquisa que eu fiz preparando a pregação para vocês, de uma pesquisa recente que foi feita onde de 7 bilhões, 8 bilhões na verdade, né, de pessoas deste mundo, cerca de 3,4 bilhões de pessoas não conhecem Jesus no mundo inteiro. 3,4 bilhões de pessoas não conhecem Jesus no mundo inteiro. Cerca de 42% da população mundial não conhece Jesus. Você ainda está confortável com essa informação que eu te passei? Para você tanto faz isso que eu acabei de falar para você? Até os confins do mundo. Ah, beleza, Elias, mas tem também uma outra pesquisa que falou que aqui no Brasil aumentou o número de católicos, acho que para 300%.
Tá, mas ainda não é os confins do mundo, ainda tem muito ainda a ser feito. É bastante, glória a Deus, mas ainda tem muito a ser feito. Ainda tem muito a ser realizado. E sabe qual que é o nosso problema? A gente deixa o ID para quem já está no ID. A gente deixa o ID para os irmãos ali que já estão servindo. Ah não, deixa eles já estão se gastando. Eles já estão dando a vida deles lá. Deixa eles lá, eu vou ficar na minha. Eles já estão fazendo a parte deles. Eu vou ficar quieto na minha. Aí a gente fica deixando para os outros. Ah não, mas deixa para o Frei Gilson que está enchendo centro de evangelização da Canção Nova, que está colocando 1 milhão e pouco de pessoas para rezar o rosário na madrugada. Amém que o Frei Gilson está alcançando tudo isso, mas eu vou dizer uma coisa, tem pessoas que o Frei Gilson não vai ser capaz de alcançar, mas que eu e você seremos. Eu e você seremos. Tem gente que ele não vai conseguir, mas eu e você vamos conseguir. Talvez a gente nunca atinja 1 milhão de pessoas, talvez a gente não atinja 300 mil pessoas presentes no lugar, mas a gente consegue atingir uma. E o que o Senhor fala? De que Ele é o pastor que larga as 99 para ir atrás da uma. Há mais alegria no céu, meu Deus. Há mais alegria no céu por um pecador convertido do que por 99 justos. Se a gente for capaz, irmão, se a gente for capaz de pelo menos salvar um, existirá alegria no céu. Só um. Deus não está nem pedindo multidão, cara. Só um. Só que o problema é que a gente não está sendo capaz nem disso, irmãos. A gente não está sendo capaz nem disso. E desculpa pelas palavras pesadas, mas eu vou ser muito sincero, irmãos. Quando o Bruno, irmão, me chamou, aleluia, aleluia. Pode ir. Vocês não ficam com raiva de mim depois, não me cancela depois. Tô brincando, não, obrigado. E aí eu já falando aqui, a gente já vai caminhar para o encerramento, para a gente já orar. Mas quando o irmão me chamou para estar aqui com vocês, eu fiquei muito feliz. Justamente porque era um povo que Deus me confiou. E aí ele me passou o tema, eu fiquei também feliz porque eu amo falar sobre missões, eu amo falar sobre evangelização, eu amo falar sobre essa necessidade de anunciar o evangelho. Mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco triste, não vou mentir para vocês. Eu fiquei um pouco triste quando ele me passou o tema. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que, se não todos, pelo menos a maioria esmagadora, não ouviram novidade aqui. Eu não falei novidade aqui para vocês, porque vocês sabem que vocês têm que evangelizar, porque vocês sabem que é um chamado do Senhor para evangelizar. Eu não estou falando novidade aqui. Vocês sabem que o Senhor chamou para vocês ir de pregar o evangelho. Eu estou falando coisa que vocês já sabem, cara. Eu não estou falando novidade, eu não estou trazendo coisa nova. Eu estou falando as mesmas coisas. E quantas vezes que você talvez tenha aí 5, 10 anos de caminhada e você ainda tem ouvido as mesmas coisas sobre a necessidade de evangelizar? Porque a gente tem falado, mas não tem praticado. E até quando vai ser assim, irmãos? Até quando? Até quando a gente vai ter que ficar continuando falando sobre missões para gente que já sabe sobre missões? Enquanto tem 3,4 bilhões de pessoas no mundo que ainda não conhecem Jesus. Enquanto tem gente que agora, nesse exato momento, 9h12 da noite, gente perdendo a vida nas drogas, no álcool, na prostituição, nas bebedeiras, e se enlamaçando no pecado, e a gente ainda continua aqui tendo que ouvir de novo falar sobre missão, ouvindo de novo um cara que você nunca viu na tua vida falar para você que você tem que falar do evangelho, que tem que falar de Jesus, de novo, porque a gente ainda não entendeu. A gente ainda não entendeu. Quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, irmãos, eu via muitas pregações de muitos irmãos que falavam que viviam uma vida no pecado, que estavam drogados, que viviam ali nas drogas, na violência, na prostituição e diversas outras realidades, e que um dia nesse estado, um dia drogado ou bêbado, entrou em um grupo de oração, e nesse grupo de oração foi batizado no Espírito Santo, e sendo batizado no Espírito Santo, teve a vida dele transformada. E eu vou ser sincero, irmãos, eu que tenho ido, pela graça do Senhor, ido a muitos lugares para anunciar o amor dele, eu não tenho mais visto isso. Eu não tenho mais visto os bêbados, os drogados, as prostitutas. Onde eles estão? Onde eles estão?
Aonde eles estão? Por que não indo do seu lado? Por que não sentado aí junto de você? E para finalizar, um testemunho rápido. Como eu disse para vocês, minha namorada, ela mora lá no interior. E um dia eu fui lá na cidade dela e eu fui pregar no grupo de oração, que ela é coordenadora, um grupo de oração jovem. E aquele grupo foi diferente, nós não fizemos na igreja, a gente fez um grupo lá numa praça da cidade. Porque eu quis levar um pouco da experiência da nossa comunidade. A nossa comunidade, um dos carismas da Cruz Sacra é a evangelização fora da igreja. Então nós fazemos grupos de oração nas praças, nas ruas, em casa, porque é o nosso carisma. E eu quis levar um pouquinho lá para o pessoal lá da cidade dela. E aí eu pregava, e aí esse mesmo questionamento que eu fiz aqui com vocês, eu fiz lá com eles. Eu falei a mesma coisa. Onde estão os bêbados, os drogados, as prostitutas? Onde eles estão? Por que não aqui conosco? E no final, nós oramos uns pelos outros. Nós clamamos o batismo e a efusão do Espírito Santo sobre cada um de nós. E lá na frente tinha um homem. Ele estava no outro lado da praça, ele só estava vendo de longe. Quando eu convidei os irmãos a orarem uns pelos outros, aquele homem saiu do lugar dele, foi até mim. E aí ele perguntou o seguinte: irmão, você pode orar por mim? Eu falei: agora, irmão, não precisa nem perguntar. Posso sim. Na hora que eu ia colocar a minha mão na cabeça dele para orar, ele falou: espera, antes de você orar, eu tenho uma coisa para fazer primeiro. Fiquei um pouquinho: eita, o que ele vai fazer, meu pai? Eu falei: tá bom. Aí ele pegou a mão no bolso e tirou um pino de cocaína do bolso. Ele abriu o pino de cocaína e jogou tudo fora. E lançou fora aquele pino. E aí ele olhou para mim e disse: agora sim, você pode orar por mim. Agora sim você pode orar por mim. Orei por ele. O Senhor realizou algo grandioso na vida daquele irmão. Nunca mais vi ele, mas eu sei que o Senhor fez algo nele naquela noite. Porque nós nos colocamos à disposição para ir pescar fora do aquário. O quanto que a gente tem lançado nossas redes dentro de aquário. E o quanto existe um mar imenso lá fora, que precisa também de peixes para serem resgatados. E o Senhor quem diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Que a gente seja também disponível e acessível para dizer como Pedro: Senhor, em atenção à tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Aquele que tem autoridade no céu e na terra, se ele me mandou aí, eu lançarei as redes. Ainda que eu já tenha pescado muito e não tenha conseguido nada, ainda que eu já tenha insistido na evangelização e não tenha conseguido nada, eu lançarei as redes. Porque se é o Senhor quem me manda, eu quero ir até Ele. Eu quero corresponder ao chamado dEle. Como uma santa muito querida minha, Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz: eu não posso descansar enquanto ainda houverem almas a salvar. Repita comigo: eu não posso descansar enquanto houverem almas a salvar. Olha para quem está do seu lado e fala isso para essa pessoa: eu não posso descansar enquanto houverem almas a salvar. Em nome de Jesus, irmãos. E agora para a gente orar. Jesus não chamou ninguém para ser esquenta-banquinho. É bom sentar para ouvir o Senhor, mas o Senhor que chama: vinde, assentai-vos comigo para cear comigo. É o mesmo Deus que diz: levanta-te e vai, e anuncia, e anuncia. Eu orava, antes da pregação o irmão orava ali por mim, e o Senhor falava muito no meu coração, que o desejo do coração dele, eu quero te incomodar agora com essa palavra. Eu queria que você prestasse muita atenção agora, irmãos. Se você puder, faz o máximo de silêncio agora. Eu queria que você prestasse muita atenção. Se você pode esquecer tudo que eu falei, mas se for para você lembrar alguma coisa dessa pregação, lembra do que eu vou falar a partir de agora. O Senhor quer derramar sobre nós um santo desespero pelo anúncio do Evangelho. Como assim? Um santo desespero, uma urgência para anunciar a Cristo, uma urgência para ir às nações, para ir aos povos, para ir para a sua casa,
na sua família, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, lá no transporte público que você pega para ir trabalhar, lá na internet, no seu Instagram, que você receba agora, em nome de Jesus, do Espírito Santo, uma urgência para anunciar. Sabe por que essa urgência, irmãos? A gente estava cantando agora há pouco, Maranata, ora vem Senhor Jesus, não estávamos? Jesus está voltando, amém ou não? Eu não sei você, mas eu não queria ver aqueles que eu amo perecerem no fogo do inferno, só porque eu não fui capaz de anunciar o evangelho para eles. Eu não sei você, estou falando de mim. Eu não ia querer ver a minha família queimando no fogo do inferno só porque eu não fui Jesus na vida deles, só porque eu não anunciei Jesus com a minha vida. Você ia gostar se você subisse aos céus e você visse os seus que você não evangelizou, que você não anunciou, queimando no fogo do inferno porque faltou alguém para falar de Jesus para eles? Eu não sei você, eu não quero. Que em nome de Jesus, eu e você nessa noite possamos clamar isso ao Senhor, dizendo como Isaías disse, Deus que perguntava: quem enviarei? Quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías, depois de ser alcançado pela brasa que perdoou os pecados dele, só pôde ser capaz de dizer uma coisa: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Mas a gente vai deixar só para Isaías falar? O Senhor me pergunta: será que no Jovens Sarados Parada Inglesa eu consigo enviar alguém para falar em meu nome? Para falar o nosso nome? Será? 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 Não é para mim que você tem que falar isso, é para Ele. Então fica de pé. Fica de pé. E já vai levantando seus braços. Não vamos perder tempo. Jesus não quer perder tempo nessa noite, irmãos. Ergue seus braços e vai dizendo isso ao Senhor, e vai mostrando para Ele que Ele pode contar com você nessa geração, e vai mostrando para Ele que Ele pode contar com você para anunciar, e vai dizendo já para Ele: solte sua voz, meu irmão, solte sua voz em nome de Jesus, e vai dizendo: Senhor, eu não vou desperdiçar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu não vou desperdiçar esse Espírito que foi derramado sobre mim. Eu não vou desperdiçar a graça que foi derramada em mim. Eu não vou desperdiçar a Tua graça que foi viva em mim a partir do Teu sacrifício na cruz. Eu não quero que essa graça seja em vão, meu Deus. Eu não quero que essa graça seja em vão, mas eu quero verdadeiramente corresponder com aquilo que você me chama. Eu quero corresponder, Deus. Vai soltando a sua voz, meu irmão, em nome de Jesus. Para de olhar para mim, não é para olhar para mim. É o Senhor quem quer ouvir de você uma resposta. É o Senhor quem quer ouvir de você uma resposta. Sim, Jesus, conte comigo, eis-me aqui. O que o Senhor derramou, o que o Senhor tem derramado em mim desde o dia que o Senhor me chamou, não foi em vão, não é em vão. Não é desperdício, não é desperdício. Jesus, conte comigo. Eis-me aqui, Senhor. Se ainda é necessário derramar mais sobre mim, eu quero mais. Se ainda é necessário manifestar mais em mim, eu quero mais. Se ainda é necessário fazer em mim, se ainda preciso de mais o Teu Espírito para anunciar, eis-me aqui, pode fazer em mim. Nós nos disponibilizamos nessa noite, Senhor. Encontre aqui nessa noite corações que Te amem. Encontre aqui nessa noite corações que Te adorem. Encontre aqui nessa noite corações que esperam por Ti, corações que Te desejam, corações que querem mais de Ti. Vamos lá, meu irmão, solte sua voz.
Vem, Deus. Vem, Deus. Abacanta, babassura, babacanta, arabas. Arabababaxerra, alababas. Solte sua voz e ore, e receba uma porção nova do Espírito nessa noite. Receba o Espírito de vida que te chama a manifestar essa vida. Aleluia, é isso, vai! Não foi em vão a tua graça em mim, Jesus. Não foi em vão. Não foi em vão. Jesus, não foi em vão. Meu Deus! Jesus, não foi em vão. Deixei-me modelar. Já não sou eu quem vivo. 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 É Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem vivo.